Oi, gente. Valbinha faz 60 aqui de manhã, pijaminha ainda, de carneirinho, que eu adoro pijama de bichinho. Então, acho que a gente vai pro 16, nem sei mais. Aqui tomando meu cafezinho, naquela caneca de memória afetiva, que eu gosto muito. Lembro de Dona Alice, era vizinha lá da minha mãe, e ela fazia aquele café de manhã, muitos filhos, né? Dona Alice tinha muitos filhos, quase 10 filhos. E eu lembro que ela passava uma água quente, eu achava aquilo um ritual lindo. Isso é ritual, né, gente? Fica dito aqui que ritual é só uma forma de como a energia de fluxo flui melhor, é só isso. Mas caiu também no senso comum, como sendo coisas ruins, né? Enfim, não é essa a minha vida, né? Eu não escolho uma vida tão pequena para mim, né? Hoje eu escolho uma vida que cabe em mim e eu caiba nesse planeta e eu caiba em tudo isso aí, né? Que todos são meus irmãos. Então, ela fazia isso, eu achava lindo aquele ritual, né? E quando os filhos iam acordando, ela ia servindo o café com pão, quando a gente só tomava um café com pão e manteiga, sem tanta coisa, né? Claro que as doenças vão mudando, porque a gente vai mudando também a forma de existir. Era uma senhora muito afetuosa. Lembro que tinha um marido, seu Mindinho. Eu tinha medo dele. Ele ficava sentado numa poltrona, sempre com uma cara amarrada. E eu sempre me questionava o que será que ele estava pensando ali, né? Ele não falava, não. Engraçado, ele não falava nem com os filhos. Era uma coisa muito estranha. Mas viveu assim até morrer, sem diagnóstico. Graças a Deus também, porque, gente, agora tudo tem uma justificativa, né? Pra gente existir. Mas, enfim, ele existiu, foi pai desses filhos todos, e só Deus sabe por que ele veio e estava assim, né? Existe razão para tudo nessa terra. Não cai uma folha sem que a natureza ou que Deus permita. Então, lembro muito bem disso, né? Lembro dos natais na comunidade, então eu fui criada dentro de um coletivo, porque minha mãe, como se aposentou cedo também, ela nunca ficou na inércia, eu nunca vi minha mãe na inércia, parada, sempre vi fazendo sempre um movimento e movimento para o coletivo, movimento para as pessoas, e meu pai trabalhando muito também. Então, era um pai e uma mãe muito ativo, né? Muito ativo na vida. E às vezes eu me pergunto, porque depois que a gente vai ficando, depois dos 40, a gente começa a olhar para os pais da gente de uma outra forma, por um outro prisma. A gente presta mais atenção à vida deles, à história deles, porque assim, é um marco, né? Quando a minha mãe morre, uma mãe morre, é o marco da filha, né? Pela lei natural, claro, né? Da existência. Não estou falando sobre as fatalidades. Mas 83, aí minha mãe. Depois da minha mãe sou eu, né? Então, assim, a gente precisa pensar bem onde a gente quer estar, como a gente quer viver, sabe, gente? Porque terminar os dias, a carreira da gente de uma forma infeliz, reclamando da vida, achando que tudo tá ruim, que ninguém gosta da gente, cheio de percepção alterada, nossa, falta de lucidez, né, existencial, falta de lucidez. Então, seria bom que todos nós pudéssemos, né? E eu aproveito as manhãs, né? Aqui, ó, que lindeza. Eu aproveito as manhãs para conversar com a natureza, né? Acho que todo dia a gente deve levantar e ter um diálogo, porque elas conversam, as plantas conversam, elas falam com a gente, elas dizem muito de nós. Claro que tem dia que eu atropelo isso, tá? Que eu já abro, olho um WhatsApp, tá errado. Não é bom, é ruim. Então, mas em grande maioria eu primeiro abro minha janela e falo com a montanha, pedindo a firmeza dela, falo com a terra, pedindo esse aterramento, coloco os pés no chão, né? Coisas simples, simples e que a gente acha que não funciona, mas funciona sim. Então, lembro dessas famílias muito queridas no meu coração. Lembro que a casa de Dona Lili tinha muitos livros no cômodo e eu ia para lá escondido. Minha mãe nem sabia. Eu ia para lá e eu ficava lendo aquilo, olhando aquilo, eu achava o cheiro do livro.
Eu achava tão bonito, acho que eu trouxe isso comigo, né? Eu lembro que quando eu estudava, a gente tinha que dar aula, né? Porque eu fiz formação de professores. E mesmo antes, as professoras da gente faziam a gente ler algo e dar uma aula sobre, né? Ainda existia isso, a leitura. Então eu lembro que eu tinha um livro de filosofia e eu sempre me chamou a atenção um filósofo chamado Confúcio. Por isso que eu digo que eu sou muito confuciana, né? Muito tradicional, em muitos aspectos da existência, né? Acho que existem protocolos éticos e morais a serem seguidos diante da natureza, diante de um todo desse planeta. Então, eu lembro que eu escolhi Confúcio e eu dei uma aula completa de Confúcio, sem ler nada, só li o livro, né? E aí eu lembro disso que eu comecei falando, Confúcio foi o fundador da primeira escola filosófica na China e seu pai governava o pequeno reino de Lu. Então ele desde cedo apresentava uma notória diferença, né? Em tudo. Eu lembro disso, né? Com muito carinho. Então eu gosto muito de Confúcio, de filosofia. Penso que a gente precisa estar sempre perguntando quem sou eu, qual o propósito da minha existência, a que vim, né? E somente a paz conduz esse lugar, porque a gente precisa de serenidade e um ambiente de briga, de confusão. A gente não vai encontrar essa serenidade, a gente vai encontrar confusão, né? E eu já vivi nela e sei bem como funciona isso. E precisei buscar os recursos dos missionários do comportamento humano, que são os psicólogos, todos pautados na cientificidade, para que eu pudesse chegar aqui hoje, Valbinha aos 60, com apenas as minhas cicatrizes e sem feridas abertas. Isso que é o bonito da vida, você não morrer sentindo dor, porque você está com uma ferida emocional aberta 30, 40, 50 anos da sua existência. Então, tem sido assim para mim, né, essa descoberta. Quero morrer sem certeza de nada, porque quem tem certeza vive trancado no seu mundo e um mundo egoísta, né, onde só prevalece a sua lei, as suas regras. Isso é muito chato, né, gente? Eu tenho um sarau aqui que foi idealizado há alguns anos atrás. E aí eu encontrei umas amigas, uma escritora e uma outra que canta. Eu falei, opa, é isso aí mesmo, vamos colocar essa galera comigo, porque sozinha é uma solidão. Aí é uma solidão, né? Quando você quer ser solo em tudo. Isso não existe, né? A gente tem que ir partir para onde tem a diferença, que é para a gente crescer. Então eu aprendi isso com a minha mãe também, até porque a minha mãe, ela vive num lugar que poucos chegam lá. Muito poucos mesmo, que é o lugar da falta do preconceito, que não existe preconceito, não existe racismo, não existe diferença. A minha mãe cuida de humanos. Não importa para minha mãe se é traficante, se é maconheiro, o que que a pessoa fez, se roubou. Ela cuida do ser humano. Acredito que se minha mãe fosse uma delegada e se a minha mãe tivesse um cargo alto nesse sentido, muitos sairiam dos seus cárceres curados pelo autocuidado que ela daria, pela demonstração de afeto que ela daria. Porque tudo isso que acontece à nossa volta é nossa responsabilidade. Porque enquanto tiver gente com fome, não existe felicidade completa. Não pode existir no planeta alguém totalmente bem, sabendo que uma criança nessa hora não tem o que comer enquanto a gente joga coisa fora, entope a geladeira de coisas que a gente não vai usar. E, sentadinho na nossa poltrona, manda o dinheiro para a instituição, que é muito confortável, né, gente? Minha mãe não é essa pessoa, não. E eu aprendi assim também. A gente precisa botar a mão na massa e colocar os ingredientes, e não só mandar o dinheiro para fazer o bolo. Então, eu aprendi isso na minha vida com a minha mãe, vendo ela cuidar de muitas pessoas, acolher a irmã, um período na vida dela, tentar ajudar essa irmã também. Vi tudo isso, tudo isso. Festas, né? Minha mãe era muito envolvida com festas, sempre levando, né? Minha mãe era uma quilombola, né? Vamos dizer assim. Vinda, então, assim, nunca vi minha mãe para baixo, né? Já vi sem energia, sem carga por cansaço, porque ela excede um pouquinho, né? E não se cuida, mas agora ela está se cuidando melhor, porque aquela comunidade que ela cuida precisa muito dela ainda.
Daqui a pouquinho volto.